O livro de Judas, capítulo 1. Só tem um capítulo, o livro, e nós vamos ler o versículo 9 e 10, que diz assim, a palavra do nosso Deus. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aqui nós vemos Judas combatendo aqueles insubordinados, aqueles libertinos que estavam tentando corromper aqueles fiéis da igreja, aqueles fiéis que tentavam seguir a Cristo na sua simplicidade. E Judas é obrigado a se corresponder com a igreja, procurando exortá-los a que tivessem cuidado com esse tipo de gente. E Judas agora vai dizer que eles são insubordinados. E Judas usa o exemplo do arcanjo Miguel, trazendo uma revelação impressionante a respeito do que aconteceu no dia que Moisés morreu. Porque você não vê no Velho Testamento referindo-se a essa disputa pelo corpo de Moisés. O Senhor te repreenda, tem uma passagem onde o anjo do Senhor repreende de fato a Satanás com esta palavra, mas é num contexto onde Josué estava diante do Senhor e Satanás estava ali para se opor a ele. E aí o anjo do Senhor diz: o Senhor te repreenda. No entanto, não levantou juízo infamatório, não infamou, não mentiu, não levantou falso testemunho naquele momento. No entanto, usou a palavra para ordenar a repreensão em nome do Senhor. Já os insubordinados, aqueles que são dissimulados, eles não têm compromisso com a palavra. E é isso que Judas está dizendo. Judas está tentando trazer a compreensão dos irmãos, para que eles saibam fazer distinção entre os que são insubordinados, os que não seguem a Cristo, os que não têm respeito por Cristo, e aqueles que têm, aqueles que seguem ao Senhor. E Judas faz essa comparação dizendo o seguinte: olha, aqueles que temem a Deus se valem da palavra do Senhor, o Senhor que repreenda. Ou seja, eu confio não na minha palavra, não nos meus conceitos, mas eu confio na palavra do Senhor, e é ela que vai repreender. Já os insubmissos, aqueles que estavam como um joio no meio da igreja, eles não tinham esse compromisso. Eles eram insubordinados, eles não entendiam o valor da palavra de Deus. Quer conhecer alguém que de fato é crente? Veja o quanto ele valoriza, o quanto ele estima e o quanto ele se submete à palavra de Deus. É isso que Judas está tentando trazer à tona. Mas estes aqui, eles queriam só o que lhes agradava. Eles eram amantes do prazer, eles eram hedonistas, eles achavam que o sentido da vida estava no prazer. O que não agradava a eles, eles faziam questão de moldar aos seus interesses. Então eles corrompiam, eles distorciam a palavra para que lhes agradasse.
Pedro também falou destes. A segunda epístola de Pedro é tratando desses mesmos que Judas também está tratando. É interessante porque Pedro, na sua segunda epístola, ele diz o seguinte: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então Pedro está tentando também, igual Judas, trazer a compreensão de que aqueles irmãos deviam se preservar a sua pureza diante de Cristo. E aí ele continua e diz: e tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, o que era que eles faziam? Eles deturpavam não só as escrituras que eram escritas por Paulo, como também as demais escrituras. E aqui Pedro está dizendo: olha, eles o fazem para a própria destruição, para a própria condenação deles. E aí traz a consciência dos irmãos: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais de vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o que Pedro e o que Judas está fazendo é tentando mostrar o valor das Escrituras, o quanto ela é importante, o quanto ela é eficiente e eficaz na vida daquele que foi salvo por ela. E Pedro está dizendo: cuidado, vocês podem se corromper, alguém pode seduzir vocês, induzir vocês, então estejam atentos. O que na verdade Judas aqui está querendo dizer é que a única arma do cristão é a palavra de Deus. A única arma do cristão contra as trevas, contra o mal, contra a perversão, contra as heresias, contra a imoralidade, contra o mundo, a única arma do cristão é a palavra de Deus. Judas diz isso quando ele fala assim: pelo contrário, Miguel diz: o Senhor te repreenda. Então, se você buscar aqui a compreensão do que está acontecendo, você começa a perceber algo interessante. Parece que as guerras no âmbito espiritual entre anjos e demônios não são como são apresentadas nos filmes, nos desenhos, na imaginação do homem, onde demônios e anjos estão com espadas, degladiando-se para ver quem vence, para ver quem é maior. E essa guerra é um dualismo imenso, onde uma hora os demônios começam a vencer, outra hora os anjos começam a vencer. Parece que aqui o que você vê é uma guerra apologética, é uma guerra de argumentos, é uma guerra de palavras, é uma guerra onde cada um traz alguma palavra em contraponto à do outro. E aí o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, ele derrota o diabo usando a palavra. O Senhor te repreenda. A palavra dele seja contra você. E a palavra de fato é uma arma afiada. O Senhor Jesus Cristo, muitas vezes em Apocalipse,
falou dessa arma, e ele fala dessa arma como sendo no sentido natural, uma espada que sai afiada assim que ele abre a boca para destruir aqueles seus inimigos. Veja o que João diz em Apocalipse, o capítulo 1. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Que arma é essa? Como é que isso acontece? Agora no capítulo 2, João também diz o seguinte: outrosim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Então o Senhor está falando para a igreja que eles estavam sustentando uma heresia, palavras que foram introduzidas que são contrárias àquilo que a doutrina ensina, a doutrina de Cristo. E aí o Senhor diz: olha, se arrependa, senão venho a ti sem demora. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Eu vou pelejar contra eles com a espada da minha boca. O que é que isso quer dizer? A arma que tem poder é essa, é a espada que sai da boca do Senhor. No capítulo 19, diz o seguinte: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Observe, isso é o que Judas está tentando trazer à consciência daqueles irmãos. Olha, vocês têm a palavra de Deus, como é que vocês vencerão esses insubordinados? Como é que vocês vencerão esses libertinos que tentam corromper os mais simples? Vocês vencerão como o arcanjo Miguel venceu o diabo, com a palavra de Cristo, com a palavra do Senhor. A espada afiada do Senhor é a sua terrível palavra. Isaías, na promessa do Messias pelo Pai, fala que assim o é. Isaías 49: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o nascimento, desde o ventre da minha mãe, e fez menção do meu nome. Fez a minha boca como a espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como flechas polidas, e me guardou na sua aljava. Então fez da boca de Cristo como que uma espada aguda. É justamente a palavra dele, é o que sai de dentro de Cristo, é o sopro de Cristo, é o verbo que dissipa e dizima qualquer maldade. Aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz na sua 2ª epístola: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda.
Aquela história de que Deus e o diabo estão brigando é ilusão, é mentira. Porque Deus tem um propósito na terra e está se utilizando da maldade do diabo para exercer certos juízos ainda aqui na terra. Mas no dia que se consumar tudo, no dia da vinda do Senhor, o diabo sabe que não vai poder resistir. Só em aparecer, só em o Senhor aparecer, o diabo será destruído. Só com o abrir dos seus lábios, com o sopro de sua boca, ele será destruído. Assim é o Senhor diante do mal. E o Senhor quer que você se vala dessa palavra. Ele quer que você utilize esta palavra. Mas como você a tem usado? Diz que em uma cidade do interior existia muitos crimes ali. E uma família boa, uma família honesta, pacata, foi morar nesta cidade. E aí o juiz, as autoridades chamaram essa família e chamaram o responsável, o homem da casa, e disse o seguinte: olha, eu quero avisar você que veio para cá, que ou você sai daqui, ou se você ficar aqui, você vai ter que se armar, porque a criminalidade aqui é muito grande, e os bandidos são muito cruéis e perigosos. Eles só respeitam quem tem arma, e se eles sonharem que na sua casa não tem arma, você e sua família estão perdidos. E esse homem muito bom, muito pacato, disse para o juiz: muito obrigado pela sua orientação, seu juiz, mas eu venço o mal pela paz, não se preocupe. E aí foi para a sua casa. Com o tempo os criminosos descobriram que ele não tinha arma na sua casa, e entraram lá e violentaram seus filhos, sua esposa, e depois de passar muito tempo praticando crueldades com eles, mataram-nos a sangue frio, enquanto esbofeteavam e deixavam com que o esposo, o pai, assistisse toda aquela crueldade, que em pânico e desespero ele clamava por misericórdia, e não havia misericórdia ali. E o que aconteceu depois? Esse pai teve que enterrar os seus queridos e depois foi para a cadeia, porque a lei daquele lugar dizia que aquele que se negar a defender a sua família sofrerá os danos como se ele tivesse feito o mal àquela família. E por causa disso, por causa da negligência perante a defesa de seus familiares, aquele homem se perdeu e viveu a sua vida se culpando. Pois bem, isso tem acontecido constante e diariamente, e você não se apercebe. Esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança que vive sem se valer da palavra de Deus, sem se valer da arma que a eles foi confiado, eles responderão pelos crimes que estão cometendo, pelos crimes de omissão, porque você tem a palavra de Cristo para que ela seja propagada, para que outros sejam instruídos, para que o mal seja freado. E se você se omite, e se você diz: não, preciso não, eu tenho a minha vida, eu tenho os meus afazeres, vai dar tudo certo no final, não vai dar. Você vai responder por cada situação que você tinha oportunidade de orientar seu filho e não fez, a sua filha, o seu pai, e não fez. Você deveria conhecer as Sagradas Escrituras e fazer dela arma de destruir qualquer mal que penetre a sua casa, que tenta destruir o seu lar, a mente e os corações.
daqueles que você diz que ama, mas parece que não ama, porque deixa tudo correr de qualquer maneira, e quando quer orientar, e quando quer instruir, instrui de acordo com aquilo que sente no coração, e rejeitam a palavra do Senhor. Deviam fazer como o arcanjo Miguel, que disse: olha meu filho, olha minha filha, e você poderia dizer isso: olha meu esposo, olha meu pai, a palavra do Senhor diz assim. Isso que está acontecendo aqui afronta a palavra do nosso Deus, está destruindo o nosso lar. A maldade é o crime que entra na sua casa, e que só vai ser freado se souber que você tem nos lábios a palavra de Deus. Observe o que o apóstolo Paulo diz. Ele sabe que você não pode viver sem falar. Deus sabe disso, que você fala, seja como cristiano e por libras, ou seja verbalmente, mas você fala. E Paulo diz o seguinte aos Efésios, na sua epístola: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação. Qual é a palavra que é boa para a edificação? Aquela que vem das Escrituras, aquela que você tira daqui o conteúdo, e só fala se tiver embasamento aqui. Essa palavra é boa para a edificação. E faça isso conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Mas quantas vezes você não faz isso? Palavra torpe aqui não é só palavrão, ou chacotas, ou puias, qualquer coisa que você imagine de forma pejorativa. Palavra torpe aqui é qualquer uma palavra que não tiver base, que não tiver fundamento nas Sagradas Escrituras. Qualquer palavra que a Bíblia reprove, qualquer assunto, ela é palavra inútil, palavra torpe. E o Senhor Jesus Cristo disse que, olha, não é só as pessoas que estão sendo condenadas por conta da tua negligência, porque você não usa a arma que foi confiada a você. Não é só elas que sofrem. Você sofrerá as penas da lei de Cristo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Observe o que a palavra de Deus tem poder de fazer. Aos Hebreus, o escritor diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Quando você abre a boca, e essa espada sai de sua boca, ela entra como uma espada de 2 gumes e sai dividindo por dentro o sujeito, dilacerando ele por dentro, e ele começa a ter ali os seus pensamentos fervilhando, o seu coração ardendo, porque ela é apta para discernir o mais interior dos homens. E aí você diz: não, mas eu já falei tanto, meu filho não ouve. Não pense assim. A palavra de Deus é poderosa. Se ela não salvar o teu filho, ela vai matá-lo, mas ela não volta vazia. Ela tem um propósito a cumprir. Sempre que você abre a sua boca e essa espada sai de dentro da sua boca, ela cumpre o seu propósito: ou mata ou salva. É o que Paulo diz aos Coríntios: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós não somos
para com Deus, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Você é aroma suave para Cristo. Se você prega, fala a palavra e a pessoa se salva, você está sendo aroma, perfume para Cristo. Mas se você pregou e a pessoa rejeitou e a pessoa foi condenada, também você é aroma para Cristo. Para com estes que foram condenados, você produz cheiro de morte para a morte deles. Para com aqueles que se salvaram, você produz aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? E Paulo diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Essa palavra que condena, meus irmãos, essa palavra que é poderosa. Ainda aos Coríntios, na sua segunda epístola, Paulo ainda diz: porque embora na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia, as armas de nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então é esta arma que é competente, que é potente para destruir qualquer erro, qualquer heresia. Use-a por você, use-a pelo seu inimigo, use-a pela vítima que está sofrendo ataques das trevas. Como diz Paulo ao jovem pastor Tito, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, tagarelas frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. E Paulo diz: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Quer fazer estes insubordinados, estes enganadores, pararem de falar para o seu filho? Fortaleça eles com a palavra de Deus, porque talvez você nem consiga fazer com que esses enganadores parem de falar para o seu filho, mas se você instruir seu filho, o enganador vai perceber que ali não tem espaço. Veja se não é assim. Você abre as portas para um testemunho de Jeová entrar, ela entra, senta, começa a conversar, e quando você começa a questionar, quando eles percebem que você tem algum conhecimento, algum embasamento na palavra, a gente tem que ir, viu? E depois não volta mais. É assim, fortaleçam-se, e esses enganadores pararão de falar. Fortaleça a sua família, e eles não encontrarão espaço para perverterem a sua família. Por isso, eu termino dizendo: não esqueçam, a única arma de nossa guerra é a palavra do Senhor. Que ela repreenda o mal no outro e repreenda o mal em você. Que Deus abençoe o seu povo e que faça com que o seu povo desperte para comer, se alimentar dessa palavra. E sempre que vocês possam abrir a boca, que essa palavra saia de vossa boca como espada afiada de 2 gumes, para fazer salvar ou para
fazer condenação, mas que seja a palavra de Cristo que saia de vossa boca. Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, vamos responder a mensagem com uma oração, pedindo a Deus que faça com que a palavra de Deus cada vez seja mais viva dentro de nós. Eu pedi ao irmão William que nos conduza nessa oração. Amém, Senhor. Como João diz, preparar o caminho, mas o teu filho, Pai, preparou o caminho para a salvação para nós. Amém, Senhor. Obrigado pelo teu filho. A gente não estava aqui não, Pai, se o teu filho não estivesse aqui. Deus, e a tua palavra viva, Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, que cada um dos irmãos que ouviu a tua palavra, e seja, Pai, em cada um deles a sua responsabilidade, a tua palavra trabalha dentro do teu coração. Amém, Senhor. Nossas almas também, Pai, é um alimento espiritual, assim como o teu servo falou faz agora, Pai. Amém, Senhor. A gente se alimentando, para resistir o dia mal. Amém, Como Senhor. a tua palavra diz que a nossa luta sempre foi invisível contra Satanás. Verdade, Resistir Senhor. toda a vida para a gente resistir o dia mal. Amém, Senhor. Que a tua palavra, Pai, esteja sempre com a gente. Como o apóstolo Paulo disse, que teu amor, Pai, nos constrange. Que a igreja, Pai, esteja de joelho diante da tua presença. Amém, Senhor. Que a gente seja ouvido diante da tua presença, Senhor. Nos perdoe, Pai, nossos pecados, Pai. Amém, Nos Senhor. guarde com a tua palavra, Senhor. Guarde, Pai, também os teus servos que estão aqui, Pai. Amém, Senhor. Principalmente, Pai, os líderes, Senhor, com uma distância muito boa para a glória da tua. Glória a Deus deles. Em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. A tua graça esteja conosco. Amém, Em Senhor. nome do teu Filho Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça do nosso Deus e eterno Pai, que as consolações e comunhão no Espírito Santo e que a paz que excede todo o entendimento que há no Senhor Jesus esteja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado, nós teremos a escola bíblica e eu peço aos irmãos que querem, já vão se servindo ali, pegue seu chazinho, sentem aí, que nós vamos começar daqui a 5 minutos, mas mesmo que comece, pode se levantar, pegar, é uma interação entre nós o estudo, tá? Quer ir ali, levantar um pouquinho, descontrair, não se preocupem. Sim, enquanto isso, Sandro e Éder vão dando alguns avisos. Ô irmãos, mesmo vocês conversando, não esquecer que nós temos sábado que vem, esse mês de setembro amarelo, teve uma palestra lá em Viseus, e nós iremos ter aqui em Agrestina, que os irmãos divulguem, nós iremos trabalharmos para colocarmos no carro de som, e os irmãos como, canal, também comunica às pessoas que vocês conhecem, foi uma bênção lá em Viseus, muito proveitoso. Nós sabemos que no nosso tempo é o que mais está existindo, problemas psicológicos, e nós como igreja temos que não apenas advertir sobre a palavra de Deus, mas como deve se cuidar a sua saúde mental. E também
às quartas-feiras, as nossas reuniões de oração e o domingo, o nosso culto solene. E outra coisa, não esqueça, irmãos, o nosso diácono Éder sempre coloca para trazermos os alimentos não perecíveis. Nós sabemos que devemos ajudar muitas pessoas. Há pessoas desempregadas, há pessoas que estão aí passando por dificuldades. E nós, como igreja, temos que socorrer muitos com cestas básicas. E mesmo que nós não possamos fazer 2, 3 como as que tem aqui, mas nós apenas completamos. E os irmãos sabem que o nosso caixa não está tão bem, está um pouco no vermelho. Por isso os irmãos colaborem, trazendo um alimento não